Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais outro programa inédito, e nós vamos falar, sabe o quê? Brinquinho, furinho humanizado em bebês e também adultos. Mas principalmente em bebê, é muito comum as mamães ficarem preocupadas por várias questões. Primeiro, a dor do bebê, se vai traumatizar, se é o revolvinho, se é humanizado, como que é feito, a grossura do brinco, tudo isso é uma aflição, uma preocupação. E além disso, é se vai ficar no lugar certinho. E a gente tem no laboratório Fleming lá, uma profissional que está trabalhando com isso, já tem casos de sucesso com isso. Seja muito bem-vinda, Nayara Teles. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Como é que começou essa história do furinho humanizado? O que você foi fazer isso? Como começou isso? Na verdade, em quase 12 anos, de profissão na área da saúde, eu sempre quis trazer esse olhar humanizado para os meus atendimentos. Então, eu vi na área do furo humanizado mais uma oportunidade de atuar da forma que eu gosto. Legal. Pessoal, eu achei super interessante porque a gente vê no dia a dia lá no laboratório cases de crianças que realmente nem sentiram dores. A gente tem depoimentos de crianças e pais que realmente é muito legal, tem até um certificado, que elas ganham. Mas nós vamos entrar na técnica, tá? O que é o furinho humanizado e como que é feito? Conta pra gente como que é feito no seu dia a dia esse furinho humanizado, o que é diferente? A diferença é o quê? Primeiramente, a gente acolhe ali a mãe, o bebê, vê o momento certo, o momento que o bebê está mais tranquilo para a gente poder fazer o procedimento. Então, tem as técnicas também que eu utilizo para o relaxamento, a tranquilidade e o controle da dor também. Então, é todo feito um processo no tempo da criança, acalmando ela primeiro. Então, não é uma linha de produção que já vai. Primeiro acolhe e ampara essa mãe, que a mãe também está aflita, Não é só a criança não sabe ainda, ela vai sentir a dorzinha, porque geralmente o bebezinho, mas ali está aflito. Então acolhe, acalma e a criança também tem que estar num momento calmo, Isso. Para isso a gente utiliza técnicas, até mesmo se a criança está um pouco agitada ali no momento, a gente utiliza técnicas, processos, que aí na hora do procedimento em si, na hora do furinho, ela está tranquila. O que você faz para acalmar a criança? Primeiro a gente deixa acolhido no colo da mãe, Utiliza até a mamalgesia, que é a amamentação na hora do procedimento, porque a gente sabe que amamentando... Exatamente. O leite materno a gente sabe que tem vários benefícios, Um deles é substâncias que tem no leite materno que funcionam como analgesia e também tranquiliza o bebê. Claro, O bebê vai lá chorando com fome, ainda vai tomar uma furada no ouvido. Que legal. Então, parece passo a passo simples, Mas faz toda a diferença, porque a criança já vai estar sem fome, mais tranquila. Exatamente. E aí vai fazendo o furinho. Olha a fraldinha, se tá boa também, se não tá sujinha. Tem que estar tudo ok. Tudo ok para a gente começar a fazer o procedimento com tranquilidade. São detalhes que vão contando, Então, o primeiro lugar é preparar a mamãe e a criança. Pode amamentar e aí a gente já começa esse movimento. Aí vamos supor que agora a criança já está amamentada, a fraldinha trocada, a mamãe acolhida, o ambiente é adequado também, E aí como que você faz agora, o passo a passo? Você vai fazer o que nesse bebê e como que é feito esses movimentos? Então, visando a saúde, primeiramente a gente faz a asepsia do local, Eu faço a limpeza do local com álcool, com soro e clorexidina desgermante. Faço a limpeza de todo o lóbulo do bebê. Depois eu faço a aplicação da pomada anestésica. Logo em seguida eu já faço essa aplicação porque a pomada precisa agir em torno de 30 a 40 minutos. Aí, enquanto tem esse tempo, eu vou conversando com a mãe, tirando as dúvidas, a gente preenche a ficha de anamnese também.
Tá. Então tem uma pomadinha que vai ficar uns 30 minutos agindo ali. Isso. Então não é passou, furou. Tem Não. ali um tempo de atuação. É bom para as mamães saberem também, para elas se programarem, né? Quanto tempo leva para chegar e já furar? O furinho humanizado, ele leva um pouco mais de tempo, porque existe esse procedimento da pomada anestésica. Mas além da pomada anestésica, você usa uma outra técnica. Qual que é a outra técnica? Utiliza. Aí logo em seguida eu retiro ali, depois dos 30 minutinhos, eu retiro a pomada anestésica, utilizo a crioterapia, que nada mais é do que o resfriamento do local da perfuração. Então é o quê? Um gelinho? Isso. É um lugar que você põe um gelinho para aquilo ali não sentir mais dor. Exatamente. Pode ser um spray, aquele gelinho spray, pode ser uma esfera também de gelo que eu utilizo. Tá. E aí, nós vamos pegar um bebezinho aqui, simular como que você faz e a gente vai mostrar uma imagem da pomada também passando. Então, explica pra gente como que você faz com o bebezinho. Faz de conta que é o bebezinho da mamãe. E aí você faz como, enquanto eu vou mostrar uma imagem também, que é da pomada, que a gente coloca no ouvido né, no lóbulo que vai ser furado, essa pomada anestésica que age por 30 minutinhos. Isso. Tá. Então, como que é feito? Primeiro faço a asepsia, então, de todo o lóbulo, tá bom? É importante fazer de tudo, não só do local da perfuração, porque vou encostar em outras partes da orelha do bebê, precisa estar tudo limpo, tudo asséptico, né? Sim. Então, eu limpo toda a parte do lóbulo do bebê. Depois eu aplico, então, a pomada anestésica em grande quantidade, não dá para economizar, tem que ser uma quantidade boa. Nós estamos vendo aí na imagem, ó, que a pomada é uma camada bem grossa. Camada generosa. Na parte da frente e atrás do lóbulo. Toda essa parte é passada essa pomada, ou só aqui na frente? Não, Tudo. Na parte da frente, na parte de trás também, porque lá também vai sentir uma dorzinha, então é para anestesiar essa dor. Isso. Logo em seguida, como o bebê se movimenta muito, eu coloco um pouco de algodão e ocluo com micropore, para poder ficar fixo ali pelos 30 minutos, para não ter aquele risco de sair e perder a eficácia da pomada, né? Entendi. Aí deixa agindo, tampando, segurando aqui, e aí, beleza. Aí você faz o que depois? Aí em seguida, depois dos 30 minutos, aí eu tiro a pomada toda com gás e também com sorinho, e aí eu vou começar o procedimento. O procedimento começa com a marcação. A marcação do local correto eu faço com paquímetro, para poder ficar exatamente no local correto. Paquímetro, pessoal, quem não sabe, é uma régua milimétrica que tem certinho a distância de um ponto A ao ponto B que você faz a simetria. Então é como se fosse uma régua, não é bem uma régua, ele é mais preciso, que tem os pontos certinhos. Então você mede uma orelha e mede a outra para ficar simétrico. Para ficar simétrico. Fica bonitinho. Então a mamãe, olha, eu quero o furinho aqui. Já marca com o paquímetro. Isso. Aí eu marco, mostro para a mãe, olha onde vai ficar, tá bom para você. Se não tiver, a gente remarca, faz a remarcação. E tem que olhar sempre os dois lados para ficar simétrico. A gente sabe que um lado nosso do corpo é diferente do outro. Sim. Então, mesmo tendo essa diferença do lóbulo, eu consigo deixar simétrico comparando os dois. Comparando os dois. Mesmo assim, porque vai ficar no meio ali e tal, mesmo que talvez um lado é menorzinho, mas a hora de olhar não vai perceber porque vai estar simétrico. Isso, por isso que é importante o paquímetro. Tá. E aí, explica para nós também a diferença do brinco. A gente trouxe aqui um brinco, que o brinco também ele é diferente. Você falou que depois que marca, o brinco ele tem um calibre diferente, ele é mais fininho. E por que você não usa o revólver? Você usa diferente. Explica essa questão do brinco humanizado e o outro que era usado em revólver. Certo. Esse brinco, ele já vem esterilizado, tá? Ele já vem o dispositivo, aplica tudo. Isso, ele já vem um dispositivinho de aplicação. Não é uma pistola, não é revólver, não é dessa forma. Por quê? Porque aqui eu consigo controlar a pressão que eu vou aplicar na minha mão. Não é a pistola que tem um disparo só, você não consegue controlar a força, né, que vai. Sim. A aplicação. Aqui eu consigo controlar na minha mão. Porque a orelha da criança ela é mais fininha do que a orelha de um adulto. Não tem necessidade daquela pressão toda da pistola. E aqui com a mão, né, e você também colhe muito sangue, né? Então, e sangue de criança. Então tem que ter uma precisão na força
né, dos dedos. Eu acho que é mais isso, a questão da precisão mesmo, eu consigo ter aqui, Tá. medindo na minha mão. O brinco, ele é a haste é de uma espessura bem mais fina do que a comum utilizada na pistola. Tá. Não tem essa pressão da pistola também, o que causa muito dificuldade na cicatrização, né? Porque já faz aquele trauma na orelha, no lóbulo da criança quando faz com a pistola. Aqui não vai ter trauma nenhum, porque eu consigo controlar na minha mão. Tá. Né? Então, todo o material esterilizado, biocompatível, que são materiais que podem ser inseridos no corpo humano sem nenhum prejuízo ao organismo. Então, basicamente, é essa a diferença. Que legal. E me responde uma coisa, a recuperação da criança, ela já sai, tem que passar alguma pomada ou não? Não. É tranquilo? A gente tem uma imagem de uma criança aqui que colocou, nós temos de outras também que já fizeram mais furos, né? E realmente aqui, olha, tinha acabado de fazer e a criança aí está com levemente avermelhado, mas é porque houve uma pequena pressão, mas a criança já estava ali, já satisfeita dentro, né, para poder fazer um furinho, que na verdade tem uma dorzinha, mas é uma mínima possível. Né? Na verdade, a maioria não sente, não chora. É raramente os casos que tem um chorinho ali só de incômodo. Sim. Mas normalmente não sente mesmo, porque a criança ela tem um lóbulo mais fino, é diferente do nosso. Então, eu não utilizo muita pressão para fazer a colocação daquele brinco, então ela não vai sentir normalmente. Ali está um pouquinho, na verdade é roxinho, que é a violeta genciana que eu utilizo para fazer a marcação, que também é um antisséptico. Eu faço a marcação com a violeta genciana, aí fica um pouquinho roxinho assim depois, eu peço para a mãe lavar depois no banho, que é mais tranquilo. Então esse roxinho é da marcação da violeta genciana? Isso, da marcação. Por isso que fica simétrico, fica certo. Certinho. Depois que medir o paquímetro, você faz essa marcação. Isso. Legal. E você faz em adultos também, né? Tem Faço. pessoas que já fazem também em adulto. Nós temos aqui pessoas que já puseram o terceiro brinco e a gente consegue mostrar aqui. Você acabou colocando mais furinhos também, você faz em adultos esse furinho humanizado. Faço. Essa cliente, inclusive, eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Todos esses foi eu que fiz. Ah, você que fez todos esses? Para ficar simétrico desta forma, porque ela tinha o primeiro furinho, só que era torto. Eu consegui fazer a correção e fazer os outros dois. Então, na verdade, eu fiz os 3 furinhos. Eu refiz o primeiro, fiz o segundo e o terceiro. Tá vendo, pessoal? Se você tem um bebê e quer fazer o furinho humanizado, procure nós do Laboratório Fleming, a Nayara Teles cuida desse setor. Já percebeu agora pelo tom de voz e o jeito dela, que é uma pessoa muito amorosa. Conte com os nossos trabalhos. E ao mesmo tempo, se você talvez está com o furinho torto ou você quer uma simetria, saiba como que é feito com o paquímetro medido e tudo deixando bonitinho, para que você também possa ter a sua vaidade em dia, né? Afinal de contas, um brinco muda muito, né, o visual de uma menininha, né, e de uma mulher. Esse foi o programa, primeiro bloco, Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, com a Nayara. Ela continua no segundo bloco para falar para aquelas orelhas que são rasgadas. Sabe aquele cortinho que ficou, talvez aquele brinco pesado, acabou abrindo o rasgo? Nós vamos falar no segundo bloco. Então, quem quiser, continue aí com a gente volta no segundo bloco para falar sobre loboplastia. Quem tem a orelha rasgada e como tratar sem precisar fazer cirurgia. Se você quer saber como, fica aí, a gente volta depois do intervalo. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Fleming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí.
E voltamos para o segundo bloco, Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, falando de brincos, loboplastia. Agora nós vamos falar o quê? Essa orelha você falou que fez uma correção porque o furinho estava torto. Fala para nós um pouquinho dessa paciente sobre o furinho torto que você corrige e também vamos falar sobre o que é loboplastia. Certo. Nesse caso, ela se incomodava há muito tempo, né, com esse furinho torto, que ela reclamava que era muito baixo. Só que ela não optou por fazer a loboplastia, ela só queria fazer a correção. Então, eu faço essa correção também. O que eu fiz? Eu fiz um furinho no local correto, de uma forma que ficasse próximo do anterior, que era o rasgo errado, que ela não queria. Quando ela coloca o brinco, ali some o outro furinho. O furinho anterior que estava no lugar que ela não gostava, ela colocando o brinco agora no local correto não aparece. Inclusive na foto dá pra ver, né? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Então você corrige furos tortos também que estão errados. Isso. Tá, mas esse caso é quando você corrigiu, você fez um novo furinho humanizado, é isso? Isso. Que é a mesma técnica que a gente viu no bloco 1, que Exatamente. É o gelinho, e é o anestésico, o calibre do brinquinho é mais fininho. Isso. Só que você também existe uma outra técnica que você usa em adulto para enganar a dor. Como que você faz? O que você faz que ele desvia a dor? Eu utilizo, no caso, um material que tem uma vibração em alta frequência, que é o quê? Um massageador facial ou algo que tem uma vibração. Eu coloco próximo do rosto, próximo ali do local da perfuração, então o cérebro entende que tem que concentrar os nervos ali, né, naquela região que está vibrando, então distrai da outra região que é o local da dor. Então, na hora que você for fazer o furinho, você põe talvez a coisa vibrando aqui. Isso. E aí, enquanto isso, você vai lá e fura, depois de ter passado anestésico, o gelinho, né, que é a crioterapia. E aí você faz o furinho no humanizado em adulto. Isso. Tá. Perfeito. Mas a gente falou no primeiro bloco, e a gente voltou para o segundo bloco, sobre loboplastia, que são aquelas orelhas que têm já os rasgos grandes, e às vezes o brinco já nem para mais, ou as pessoas às vezes rasgou, não totalmente, mas parcial, e não fica mais o brinco bonito. E essas pessoas pararam até de usar brinco. E elas têm medo de fazer cirurgia. Fala, não, você tem que fazer cirurgia, não sei se vai ser... Como que é feita a sua loboplastia? Como que você corrige isso nesses casos? Como que é feito isso? E conta pra gente por que é tão importante esse tratamento que realmente resolve, a gente tem imagens aqui, e é não cirúrgico. E não é dolorido. Exatamente. Como que você faz? Conta pra gente. É uma queixa muito comum, né, entre as mulheres, que normalmente muitas furaram em casa, quando era criança, acabou ficando no local errado, coloca brinco pesado, aí fica mais, né, alargado, tudo mais. O procedimento que eu faço é através de um ácido estético, que eu faço, então, a reconstrução desse lóbulo. Através de sessões, é um tratamento, através de sessões eu consigo fechar, né, essa fenda ou esse rasgo que tem na orelha e depois eu consigo fazer a perfuração novamente com furo humanizado. Tá. Mas você vai lá e costura ou é aplicado algo que fecha? Tipo como se fosse uma cola? Isso, é uma aplicação. É um material, um líquido que eu aplico e ali vai fechando conforme o tratamento. Não tem nada cirúrgico. Então não é cirúrgico, pessoal, tá vendo? E por isso que é muito bom esse tratamento, ele não é cirúrgico, fecha o local e depois você faz o furinho de novo, é isso? Isso, no local correto agora. Olha que legal, pessoal, a gente tem uma imagem aqui, ó, de uma pessoa que estava com um rasgo na orelha, né? Essa é uma imagem? Isso, exatamente. Ó, tô dando zoom, que ali já tinha um rasgo maior na orelha, o brinco ficava torto, né, Nayara? Isso, ela queixava, na verdade, porque ela tinha feito esses furinhos em casa. E em casa ela fez, né? Fez do jeito que dava, então ficou torto. Dá pra ver que não estão nos locais corretos, tá um muito próximo do outro. E tem esse primeiro que tem uma grande fenda. Então a gente conseguiu corrigir por meio da loboplastia. Sim. Então, na realidade, como que é feito isso? Ó, a gente tem um vídeo que mostra a primeira sessão, que mostra... Olha lá, o meio já fechando, né? Essa é a primeira sessão. Olha lá, o rasgo ainda existe, mas o meio já está fechando. Exatamente. É isso que você faz? Isso. E aí você vai fazendo sessões, ele fecha por completo e você vai lá e fecha. E faz o novo furinho. Exatamente. O segundo furo ali que a gente aplicou a primeira sessão, ele já fechou.
Já tá fechado. No segundo furo tá fechado. Tá Você fez nos fechado. 2 furos? Fiz nos 2. Aí o primeiro, provavelmente na segunda sessão já vai estar ok. A gente consegue fazer o novo furo. Agora que eu vi, eu vou pôr de novo e vou dar um pause. Deixa eu ver. Eu É não que tinha... tá tão imperceptível, né? É verdade. O furo já tá fechado, o segundo furo na primeira sessão. Olha lá. É. Olha que legal, pessoal. Então, às vezes a gente tem medo de... Olha que bonita essa imagem. É um vídeo, olha, tá vendo? Então, é um caso que nós tivemos lá, né? Que acabou fechando já o segundo furo. E essa paciente fez a segunda sessão hoje, né? Desse outro furo. Na verdade foi outra. Foi outra paciente. É, outra paciente. Que também você fez o furinho. Deixa eu ver se eu Isso. acho a imagem aqui. Essa paciente, né? Isso. Também tinha aí, ó, um rasgo maior, né? Ali, e o brinco não parava, de acordo, né? Ela também queixava nessa questão estética, porque ela sofreu um trauma, né? Tá até ali na imagem. Ela sofreu um trauma, um puxão mesmo. Foi abraçar uma pessoa, enganchou o brinco, puxou. Ai. E ela disse que na hora não percebeu. Depois, com o tempo, ela foi ver que ficou rasgado. E isso incomodava ela há muitos anos. Olha, pensa, muitos anos ela incomodada com isso. E não achava quem solucionasse o problema dela, porque ela não queria fazer a cirurgia, né? Entendi. Que seria a lobuloplastia cirúrgica. Então, ela me conheceu, eu apresentei o meu trabalho para ela, ela ficou encantada. E hoje ela voltou para fazer a segunda sessão. É isso. E Nayara, se alguém já teve o rasgo total do lóbulo, porque às vezes acontece, a gente sabe que é raro, mas pode acontecer de às vezes chegar a rasgar totalmente, porque o brinco ou ficou muito embaixo, e isso também dá para reconstruir ou não? Dá. Claro que eu faço uma avaliação antes. Eu preciso avaliar o tecido desse lóbulo, como que está. Tá. E se for viável, a gente consegue fechar sim, mesmo totalmente rasgado. Tá. E existe uma idade mínima para isso, ou máxima, ou não? Qualquer pessoa que tenha pode ser feito isso desde que uma avaliação, mas existe alguma contraindicação, alguma restrição? Desde que tenha, no mínimo, 18 anos, né? Mínimo 18 anos. Não faça em crianças, porque não é um procedimento indicado para crianças, né? Tá. Mas fora isso, não tem problema nenhum. Até quem tem problemas de cicatrização, não tem problema, a gente avalia, a gente vê, na verdade, como que a pessoa está no momento, né? Eu, com um pouco de visão da minha área da saúde, eu consigo enxergar alguma coisa também. Sim. Se a pessoa, por exemplo, me fala que tem uma diabetes, eu pergunto, mas está controlada? Está tomando a medicação certinho? Está tomando alguma medicação que influencia na cicatrização, como, por exemplo, o Roacutan? A gente faz toda essa avaliação na anamnese, tanto que eu tenho uma ficha de anamnese para isso, para poder deixar tudo documentado. Então, conforme essa anamnese que eu faço, aí eu consigo começar o tratamento. Conta pra gente essa questão da dor e quando é queimadura, e aí vai pro gelado, e como que você acaba usando essa irradiação para não doer. Conta um pouquinho sobre essa pesquisa. Certo, é uma teoria, né? Chama portão da dor. Muitas pessoas devem conhecer. É uma teoria que o furo humanizado se baseia, que é basicamente no quê? A gente consegue entender que se o cérebro entende que ele precisa focar nos nervos que estão sendo estimulados ali no momento, ele vai causar uma distração no local da dor. Então, se eu causo um estímulo em outro local do corpo que não seja ali onde eu vou manipular, onde vai ser feito o furo, eu consigo trazer essa distração. Então, praticamente o cérebro ele fica concentrado ali no outro nervo e não percebe a dor. Então, fica imperceptível. É como se fosse algo psicológico a dor mesmo. É muito algo psicológico. Quando a gente consegue fazer essa distração, a gente consegue controlar a dor também. Ou seja, o cérebro ele foca em outra coisa. São os mecanismos que a gente ajuda para atenuar a dor e poder fazer isso. Isso. Pessoal, esse foi o episódio. Se você tem um bebezinho e quer fazer um furinho simétrico, o mínimo possível de dor, com técnicas humanizadas, nós do Laboratório Flame temos essa técnica. A Nayara cuida lá do setor, cuida muito bem. E também a vovó ou pessoas, né, que talvez tiveram algum trauma, algum rasgo na orelha, você também pode ter esse benefício. Procure nós do Laboratório Flame, procure a Nayara e venha cuidar também da sua estética. Afinal, saúde e bem-estar tem a ver com a nossa estética. E o furinho um brinco, ajuda também a deixar a gente mais bonito e realmente acaba sendo um adorno muito importante. Obrigado por ter vindo, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço o convite. E esse foi Saúde e Bem-Estar Brinquinho.
né, de crianças e pessoas de logoterapia. Um beijo no coração de vocês, até a próxima com novos assuntos que tragam relevância e conteúdo para você aí na sua casa. Beijo para vocês e até a próxima. Valeu! Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu. Soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work.